Senhores, havendo aberta a presente sessão da comissão mista, solicito a nossa secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 28ª reunião da Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 5 dias do mês de setembro do ano de 2019, na sala das comissões, deputado Solon Amaral, às 17h05, sob a presidência do novo deputado Humberto Aidar, presentes ilustres deputados Álvaro Guimarães, Alisson Lima, Mauri Ribeiro, Bruno Peixoto, Chico Cagere, Coronel Dail, delegado Eduardo Prado, delegado Humberto Teófilo, Hélio de Souza, Henrique César, Jefferson Rodrigues, Leda Borges, Major Araújo, Paulo Trabalho, Rafael Gouveia, Rubens Marques, Thales Barreto, Vinícius Cirqueira, Virmões Cruvinel e Wagner Neto. Realizou-se a Comissão Mista de Constituição, Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamento e as Comissões de Mérito do Poder Legislativo Goiano. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente expiu os processos de número 5218/19 ao deputado Álvaro Guimarães, ao deputado Vinícius Cirqueira, o processo 5219/19. O presidente considerou oportuno o momento para a devolução de matérias. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres favoráveis os processos de número 5219/19, 5218/19, 5094/19, submetido à discussão e votação, separadamente foram aprovados. O presidente considerou vista do processo 5090/19 ao deputado Bruno Peixoto pelo prazo regimental. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme será votada e assinada pelos presentes. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Vai jogar? Vamos jogar de novo. Não ganhamos, porque nós vamos ganhar agora. Está escrevendo num papel aí. Como você mandou para mim, Humberto? Quem? Salim? Salim Raposo. Senhores, o momento é oportuno para devolução de matérias. Deputado Carlos Cabral devolveu uma matéria 5421. Chama a atenção dos pares. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás dispõe sobre revisão anual da remuneração dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás e da outras providências. Esse processo atribuído ao novo deputado Carlos Cabral relata pela sua constitucionalidade e pela sua aprovação no mérito. Eu coloco em discussão. É do Tribunal de Justiça. Encerrada, em votação. Encerrada, deputados concordarem, comparecer pela aprovação. Permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Senhor presidente. Questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente. Recebeu. Senhor presidente, para devolver o processo 4700 da Governadoria do Estado, que altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Nosso voto é pela aprovação, senhor presidente. Processo
5090. Governadoria do Estado dispõe sobre a criação do fundo rotativo no âmbito da Secretaria do Estado de Esporte e Lazer. Foi distribuído ao deputado Jefferson Rodrigues. Parecer foi pela aprovação. Solicitaram visto os senhores deputados, delegado Humberto Teófilo, Ed de Souza e Vinícius Cerqueira. Voto separado, deputado Vinícius. Pedido de vista solicitado pelo líder do governo, deputado Bruno Peixoto, que manifestou pela aprovação da matéria, acatando o voto separado, deputado Vinícius Cerqueira. É esse voto que está em discussão. Quer discutir, presidente? Vai discutir a matéria, deputado Thales Barreto. Presidente, líder do governo, a Secretaria Estadual de Esportes veio aqui pedir um fundo rotativo de R$40 mil. Eu não entendo, porque a Secretaria ontem, na vinda do secretário estadual de Esportes, ela teve aqui, o deputado Bruno, líder do governo, tem 8 milhões só da Lei Pelé. Uma secretaria que todo recurso que entra, não vai para a secretaria, não vai para o esporte, está indo para o fundo do tesouro, para a conta do tesouro. Agora pedir aqui para abrir um fundo rotativo de R$40 mil, sinceramente, não vai adiantar nada. E fala para consumo de expediente, reparo, manutenção, conservação de imóveis, máquinas, aparelhos. Se fosse um fundo rotativo, não para a secretaria, mas para um departamento, eu concordo plenamente. Por exemplo, tem 2 praças esportivas. A praça esportiva, que são 3 praças grandes, né? Mas em especial 2. A do setor Pedro do Vico e também a do setor dos funcionários. E nessas 2 praças pudesse ter um fundo rotativo, eu concordo. Não justifica aqui, é um fundo rotativo para comunicação em geral, festividades, homenagem, diárias, passagens, locomoção, combustíveis. Para que esse fundo rotativo? Líder do governo, é sem sentido. Eu gostaria que se pudesse rever, que pudesse fazer, na realidade, não para o secretário de Estado, ele tem dinheiro para isso. Ele vai estar abrindo outras oportunidades. Isso tem que ser para os gerentes das praças, os responsáveis das praças, para ele ter autonomia de manutenção aonde se pratica esporte, aonde as coisas acontecem. O secretário já tem o seu recurso em caixa, ele já tem dinheiro para isso. É injustificável aqui vir abrir um crédito rotativo, um fundo rotativo, para o secretário, para criar mais uma fonte para ele. Então eu queria que o líder do governo, deputado Bruno, pudesse me responder. Eu vi aqui a emenda do Vinícius. Sinceramente, ela é sem nexo. É a mesma coisa você chegar lá e falar para abrir para a secretária lá da economia um fundo rotativo de R$40 mil, é piada. Por que não faz isso para as praças de esportes? Presidente da comissão, o senhor tem uma história muito grande em relação a isso. Então eu não vou votar favorável para esse fundo, porque eu acho que quem merece o fundo não é o secretário. Os que fazem as praças de esportes, esse sim, que com 40 mil é pouca coisa, mas ele faz a manutenção. O secretário tem autonomia. Ele mesmo falou que está fazendo várias compras lá, está tentando fazer algumas licitações para poder dar andamento lá, porque até o Ministério Público teve nos jogos, está querendo fechar vários jogos de esporte. A própria secretaria não resolve para ele, não vai adiantar em nada um fundo rotativo desse, que eu tenho certeza que o correto, e aí que você vê a fragilidade da secretaria, não tinha que ser para o secretário. O secretário não tem que ter fundo rotativo. Fundo rotativo vem em específico para entidades que não têm recurso nenhum, para poder ali, quando quebra uma mangueira,
quando quebra uma lâmpada, quando queima o aquecedor das piscinas. Essas pequenas reformas dentro do governo, uma parte é o deputado Coronel Adailton. Muito obrigado, deputado Tales, pela parte. Eu pedi a parte, senhor presidente, exatamente para corroborar as palavras do deputado Tales Barreto. Eu já estive no governo, na função de gestor, e realmente R$40 mil é irrisório para uma secretaria do tamanho que deve ser a Secretaria de Esporte. Não é o tamanho que ela é, não. Porque o tamanho que ela está hoje, infelizmente, está apenas nos dados demonstrados pelo deputado Tales, na quantidade de superintendências e gerências. Nós tivemos ontem uma audiência pública aqui, neste mesmo espaço, onde o secretário de Esporte estava presente, e o que ficou demonstrado, foi solicitado pelo deputado Vinícius Cerqueira, e o que ficou demonstrado muito claramente, deputado Tales, foi a falta de gestão, infelizmente. O secretário se colocou na posição de que os repasses do pró-esporte ou pró-atleta, nomenclatura é o que menos importa. Tem os dois, são os dois. O mais importante é que a verba chegasse onde tem que chegar, e não está chegando. O mais importante seria isso. Ele disse que não está pagando porque está prestando conta do governo passado. No mínimo, para quem tem um pingo de noção de gestão, teria que se colocar uma equipe, uma parte desse tanto de gerente que tem lá, né, Thales? 16 gerências. Uma parte do tanto de gerente que tem para tocar a secretaria e alguns para prestarem conta. Não dá para deixar todo mundo prestando conta e os atletas sem receberem o seu repasse necessário. Muito obrigado, Thales. Perfeitamente. Então, eu queria que os pares aqui, que estão aqui da base do governo, pudessem fazer uma avaliação. Botar fundo rotativo para pagar festividades e homenagem diárias, não é isso que serve fundo rotativo. Fundo rotativo não é para isso, líder do governo. É mais uma falha que esse governo tem. Fundo rotativo é para pequenos, especialmente para pequenos reparos. Para manutenção, então não precisa o secretário, porque ele tem lá 8 milhões de reais só da Lei Pelé. O dinheiro que ele arrecada, ele tinha que fazer um acordo com o Estado, abrir uma conta e deixar sob a sua disposição. Só a Vila Mix pagou 140 mil. Todo mês é 20 mil do feirão. Vários eventos no Autódromo Internacional de Goiânia. Os 10% da renda. Não justifica. Então eu não acredito aqui que manda para fazer um fundo rotativo para o secretário de Estado. Então eu queria que a base pudesse fazer uma avaliação, que fizesse o fundo rotativo para os responsáveis, por exemplo, da praça do setor universitário, da praça do setor dos funcionários, porque toda hora tem um problema, e o fundo rotativo é para poder sanar esses problemas. A praça do setor Pedro Vico precisa de muita coisa, e infelizmente não consegue de forma alguma resolver. E esse fundo seria interessante para lá. Então, presidente, eu queria devolver o projeto, mas falar que é um erro. É um erro muito grande fazer esse fundo rotativo para o secretário que até hoje, não deu conta de fazer uma corrida de rua. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Para discutir a matéria, deputado Alisson Lima. Presidente, nobres pares e também a imprensa e a sociedade que nos acompanha através da TV Assembleia, eu ouvi com muita atenção aqui a fala do nobre deputado Tales Barreto e estava refletindo aqui aquela velha história, deputado Coronel Adailton, onde passa o boi, passa a boiada. Ou num ditado mais popular ainda, onde passa o boi, passa o cavalo e passa o vaqueiro também. Isso aí eu aprendi desde pequenininho. Começo do ano, deputados, eu fiz alguns pronunciamentos, principalmente pelas minhas redes sociais, e eu não escondo de ninguém aqui, deputado presidente Humberto Aidar, de que eu tenho realmente um trabalho muito forte de redes sociais e de que eu tenho um compromisso muito grande com o meu público, que foi feito na campanha ainda, lá antes de ser vereador de Goiânia, no sentido de honrar pelo dinheiro público, zelar pelo dinheiro público. E eu acredito que essa é a missão que é atribuída a todos os agentes públicos desse país. Todos deveriam ter essa preocupação em relação a economizar nos gastos públicos.
em estar em sintonia com a sociedade. Eu ouvi aqui atentamente as falas do deputado Thales Barreto e automaticamente já fiz uma conexão aqui. No começo do ano eu entrei com um projeto de lei aqui, um requerimento solicitando informações junto ao governo do estado sobre a história do cartão corporativo. A informação que eu recebi é de que aqui em Goiás não existe na prática fisicamente o cartão corporativo, que foi instituído por lei estadual, aprovado nessa casa, foi instituído por decreto, por decreto do ex-governador Marconi Perillo em 2017. O cartão corporativo. E aí, quando eu cheguei aqui na casa, uma das primeiras manifestações que eu tive foi solicitar, junto ao governo, às secretarias responsáveis, informações sobre o cartão corporativo. E me foi informado de que não existe na prática aqui em Goiás o cartão corporativo. Certo, certíssimo, correto. No entanto, na prática, deputado Thales Barreto, gastos como esse aqui, eles são enquadrados praticamente nos mesmos gastos do cartão corporativo. É gastança. É gasto público ali, em coisas triviais do dia a dia. O que me chama a atenção não é o gasto em si. Não estou falando que o secretário não tem gasto na manutenção da secretaria, não estou falando que o presidente dessa casa não tem gasto, que nós, deputados estaduais, não temos gastos em nosso gabinete. Sim, temos. Eu não sou contra a verba indenizatória, pelo contrário, eu me utilizo da verba indenizatória, inclusive, para estruturar o meu mandato. Alguns deputados me entenderam, me compreenderam de maneira equivocada aqui no começo do ano, dizendo que eu era paladino da moral e que era contra a verba indenizatória. Não, eu não sou contra a verba indenizatória. O deputado tem que ter essa prerrogativa. Eu sou contra exagero de gastos. E luto muito contra isso, porque eu tenho um compromisso muito claro com a sociedade. Agora, vem aqui. No corpo do projeto. O deputado Thales tem muito mais experiência que eu, né? Então ele vai direto ao ponto aqui com muita facilidade. Está aqui, ó. Pronto, deputado Thales. Reparo, manutenção e conservação de imóveis, máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e imóveis, comunicação em geral. Comunicação em geral, sociedade. Aqui pode ser feita campanha de publicidade, contratação de carro de som, investimento em mídias sociais. Está aqui, comunicação em geral. Panfleto, material gráfico. Presidente, eu quero discutir também. Festividades e homenagens, deputado Humberto Aidar. Também está aqui. Diárias, passagens, locomoção e combustíveis. Deputado Bruno Peixoto, como é que não existe aqui no estado de Goiás o uso do cartão corporativo? Na prática é isso aqui. Se for do rotativo, na verdade, nada mais é do que só trocar miúdos. É trocar, não tem um cartão físico na mão do secretário, na carteira dele, para ele poder passar no restaurante, passar o cartão e ir embora para casa feliz. Gente, recentemente, teve a ex-primeira-dama do Brasil que pagou cabeleireiro no salão com cartão corporativo. Buquê de Flores teve caso aqui no Brasil recentemente também. E recentemente teve vinho importado lá no Congresso Nacional que foi pago com cartão corporativo. Vinho importado, de mais de R$ 1.800 a garrafa. Então, se a gente não tiver muita atenção em relação aos detalhes, vira farra. O que mais aqui? Participação em exposições, congressos e conferências. Na verdade, é uma carta em branco, um cheque em branco para o secretário, o chefe da repartição, deitar e rolar, viajar para onde quiser, na hora que quiser, com esse fundo. De quanto? R$ 40 mil por mês, Thales? Deputado Thales? Tá, um fundo específico lá. Pode ser por mês, inclusive. Usei esse mês R$ 40 mil, mês que vem tem de novo, zera tudo. Certo ou errado? Mais ou menos por aí. Isso aqui é um cartão corporativo, gente. Só não tem um cartão físico. Então, nesse momento de austeridade que nós estamos falando em todo o Brasil, que o governo aqui está pregando corte de gastos, inclusive orientando o voto em relação a corte de gastos na educação, falando de apropriação de depósitos judiciais, e eu votei a favor aqui. Votei a favor da questão dos depósitos judiciais, por entender realmente que o momento é muito difícil economicamente para o governo e que precisa pagar um monte de compromisso aí, inclusive quase 400 obras paradas aí do Goiás na frente. Agora, aí nós vamos aqui o quê? Apoiar secretário a ter fundo rotativo de R$ 40 mil, a revelia, sociedade, destoa completamente do momento que nós estamos vivendo em todo o Brasil. Eu queria chamar a atenção dos pares, porque independente de gostarem ou não, porque o Alisson Lima, deputado, é paladino, nada disso. Repito, eu sou a favor de que nós, deputados, tenhamos o uso do cartão corporativo, que possamos realmente... Eu sei que o mandato, ele
Ele tem os gastos financeiros do interior, a sua base, tem que atender, tem que viajar, tem equipe para poder levar, e o deputado não vai pagar do bolso dele lá, por exemplo, as diárias de hotel de um servidor que vai junto com ele. Tem tudo isso, é fato. Eu não sou leviano, deputado Henrique César, não sou leviano. Todos nós temos essas articulações no interior e é natural que tenha esses gastos. Agora, eu sou contra aberrações, como acabei de citar o caso de gente que já pagou vinho importado de R$ 1.800 com cartão corporativo. Não foi aqui em Goiás, mas é por isso que eu falei agora há pouco. Onde passa o boi, passa o cavalo, passa a boiada, passa o vaqueiro, passa todo mundo. Precisamos lutar contra, dar exemplo para a sociedade, porque esse tipo de comportamento a sociedade está cobrando de nós, parlamentares, cada vez mais. Como com direito a voto aqui na comissão mista, já quero antecipar meu voto aqui, declarar que eu sou contra esse fundo rotativo aqui, para secretário, para governador, para primeira-dama, para quem quer que seja. Obrigado, presidente. Deputada Leda Borges, para discutir a matéria. Senhor presidente, como experiência de auxiliar de governo, nós vivemos esse momento no último mandato agora, no 4º mandato do governador Marconi Perillo. Nós, secretários de Estado, mesmo com uma pasta de austeridade, porque, na verdade, eu me tornei secretária de uma fusão de 3 pastas em uma, com todas as políticas sociais do Estado e também dos vulneráveis. Eu me lembro, meu colega Tales também, que mesmo sendo uma secretaria extraordinária, tinha as suas atribuições, o deputado Henrique Arantes, que me antecedeu na pasta. Em 2015, o governo mandou para esta casa uma reforma administrativa em uma das mais austeras que eu já presenciei, diminuindo secretarias de execução de políticas públicas. E naquela época, em 2015, deputado Henrique César, o senhor também acompanhava o governo um pouco mais de perto, o deputado Cairo Salim, deputado Rafael Gouveia, foram cortados pela secretária Ana Carla Abrão todos os fundos rotativos. Todos. Nenhuma pasta possuía fundo rotativo. Por quê? Porque para você controlar os gastos do Estado e deixar de ter gastos desnecessários, o controle era todo pela Secretaria de Finanças, com a Ana Carla Abrão, e depois aqueles que o sucederam. Nós até achávamos muito difícil a gente não ter R$1 para poder fazer as coisas emergenciais da pasta. Nós tínhamos que pedir autorização para determinado trabalho. Comunicação, outro dia alguém comentou, por que a senhora não apresentou essa lei na época do governo? Porque não éramos nós que tínhamos liberdade de pagar e nós solicitávamos o serviço, era centralizado. Era até a parte de comunicação era toda centralizada. A parte de despesas excepcionais da pasta eram todas autorizadas pelo governo. Então, além da gente diminuir em 25% os servidores comissionados, vou dar um exemplo. No meu gabinete tinha 40 comissionados quando eu assumi. Fiquei eu, a chefe de gabinete, 2 secretárias e o motorista. A chefia de gabinete tinha um auxiliar. Nada era liberado pelo secretário, pelo auxiliar. Nós não tínhamos fundo rotativo em nenhuma pasta de execução, que é necessário. Sobre cartão corporativo, eu desconheço outra providência. Todos os veículos eram plotados, inclusive o meu, de secretária de Estado, com o brasão do governo, brasão do Estado de Goiás. Então, assim,
para um momento muito mais austero de nação, de Estado e de municípios, fundo rotativo. Onde é que está essa austeridade nesse momento? Uma parte, deputada. Pois não, senhor. Eu queria que o deputado Bruno, líder do governo, estivesse participando da discussão, porque nós estamos aqui fazendo a discussão, deputado líder do governo, que quebra o seu discurso na íntegra. Na hora que você está, delegado Humberto Teófilo, falar em fundo para secretário que tem 8 milhões na conta, é um absurdo. Henrique César, eu duvido que o senhor concorde com isso. É para qualquer deputado. Meu primo, eu duvido que vai concordar que o secretário vai ter lá para poder fazer festa, comprar biscoito. Está lá, está falando o projeto. Está dizendo isso, Charles. Amanhã vocês não podem questionar nada em relação a falar que está diminuindo o custo, que está economizando, que está buscando alternativas importantes, dando aí 40 mil para fundo rotativo para secretário de Estado. Obrigado, deputada Leda. A gente está fazendo uma análise, viu, deputado líder do governo? Deputado Bruno. A nossa oposição, deputado Bruno, ela não é buscando perseguição, diferentemente do que pensam de mim, de inimiga do governo. As minhas ponderações, deputado Bruno, são ponderações de quem vivenciou um governo. Nós vivenciamos um governo que as medidas de austeridade do que eu vivenciei de 15 a 17 foi, primeira providência, 25% de corte de servidores. Eu me nego a discutir. Senhor presidente, muito obrigada. Encerrada a discussão. Senhor presidente. Para discutir a matéria, Vimontes Cruvinel. Não, senhor presidente, apenas para devolver 4 projetos devidamente relatados e pedir para incluir em pauta. Ok. Então, encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado com o voto contrário, deputado Tales. Coronel. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. 25. Eu estou questionando Pela ordem, senhor o presidente. quantitativo. O que é isso, gente? Pela Gente, ordem. não tem. Pela ordem, Estou senhor presidente. contando aqui, não tem o número. Pode ligar o microfone. Eu estou aqui. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Na hora que o senhor perguntou, a deputada Leda, e eu falei, não tenho quórum suficiente para votação. Mas quando você fala que não tem quórum suficiente, está em votação, Bruno? Ué, que possa então zerar e vamos botar em votação para ver se tem os 17, ué. Que não tem os 17 aqui dentro, ué. Senhores, se fosse ao pé da letra, na verdade, teria que, no momento da votação, solicitar a verificação de quórum. Não foi feito, mas eu vou fazer aqui a verificação de quórum, vou suspender a votação. Mas a justiça, presidente, eu queria para que devolver o processo. não tenha, a gente fica aqui com essa discussão sem fim. Vossa Excelência, deputado. Senhor presidente, para devolver o processo 4702 da Governadoria do Estado, que altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. O nosso voto, senhor presidente, foi favorável à matéria. Eu peço que zere o placar, por favor. Tem. O Thales.
da convocação de mista do CCJ. Se tiver dúvida, pretende... Senhores, não temos o número suficiente para deliberar a matéria. Eu encerro a presente sessão da comissão mista e convoco uma sessão extraordinária da CPI dos incentivos fiscais. E passo aqui para o presidente, deputado Álvaro, que vai comandar essa sessão. É para aprovador o requerimento. Deputado Thales Barreto. Chegou? Senhores deputados, havendo número legal, declaro aberta a reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Incentivos Fiscais. Nós vamos dispensar a leitura da ata e nós temos aqui... Deputado Humberto. Justamente. Eu vou passar a palavra para o nosso relator, deputado Humberto Aidar, para que faça a leitura de dois requerimentos que nós teremos que votar, de apreciar nessa reunião. Boa tarde, senhor presidente. Primeiro requerimento requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, solicitando a relação de empresa em fruição nos programas Fomentar e ou Produzir,
contendo CNPJ, razão social das empresas, data, início e fim da fruição, total do benefício concedido, total de empregos previstos a serem gerados e investimentos a serem realizados em projeto, conforme tipo de projeto, implantação, readequação ou expansão, total do ICMS projetado a ser recolhido no período de fruição, valor e percentual do investimento comprovado, município onde está instalada e a classificação por programa e subprograma. Esse é o primeiro requerimento que eu gostaria que Vossa Excelência colocasse em apreciação. Já vou botar em discussão. Está em discussão. Encerrado. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem, aprovado. O outro requerimento, senhor presidente, requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Estado da Economia, solicitando informações anuais por CNPJ das empresas, código de classificação, integrantes do programa Fomentar e Produzir, faturamento anual das empresas, valor de ICMS financiado e não financiado, valor de ICMS recolhido com operação não abrangidas pelos programas, recolhimento de receitas provenientes de juros, emolumentos, bolsa garantia, retorno do principal, leilões, taxa de antecipação e outras, valor do total das compras internas, valor do total das compras externas, o valor de crédito otorgado utilizado conforme descrição das deduções de ICMS próprio, o crédito otorgado, tabela fiscal, senhor presidente. Da mesma forma, coloco em discussão o requerimento apresentado pelo nobre deputado. Quero discutir, presidente. O senhor tem a palavra para discutir a matéria, deputado Thales Barreto. Presidente, essa CPI, eu acho que ela está, de certa forma, está dando conhecimento a todos os parlamentares como é que funcionam os incentivos fiscais em Goiás. Eu quero parabenizar o deputado Humberto, que aprofundou bem na matéria. Sei da importância que tem a Assembleia em poder fazer e buscar realmente abrir como as empresas hoje estão tendo esses benefícios, seja no Produzir, seja no Fomentar, seja no Protege, que teve um aumento de 4% para 12%, para 15%, seja nos TARES. Só que a única ponderação que eu queria, até em cima dos autorios que nós estamos fazendo, é que nós tenhamos também um equilíbrio e a sensatez bem aprofundada para amanhã não prejudicar nenhuma empresa. Eu vi muita gente assustada, muita gente, eu acho que quem não deve não teme. Se todos os empresários julgam que estão fazendo a contrapartida devida, muitas vezes alguns se sentem incomodados porque muitos não sabiam o que eles recolhiam e que isso vai ser transparente. Eu acho que tem que ser transparente. Hoje, nós vivemos num país que o portal transparência em órgão público é fundamental, A gente cobra isso da Assembleia, dos órgãos públicos, mas tem muita empresa. Goiás se envolveu. Goiás saiu de 17 bilhões de PIB em 98 para mais de 200 milhões de PIB atualmente. As empresas, para vir para cá, têm que ter um incentivo fiscal. Então, a gente não vai conseguir colocar nossos produtos em São Paulo, no Sul, no Nordeste, porque existe um custo nisso. Então, eu quero claramente ponderar e equilibrar as ações nossas em cima realmente dessas convicções que nós temos, de poder não deixar nenhum lado ou outro conseguir influenciar, porque tem gente boa do lado de lá e gente ruim. E tem algumas pessoas que ficam formigando isso aqui que eu falo. Quando nós fizemos a convalidação, houve um grupo específico que queriam mudar muito em relação aos incentivos fiscais. Se não fosse uma manobra nossa aqui do PSDB, na época, eu tenho certeza que o feijão, o milho, ia perder seu incentivo, ia viabilizar as pessoas que trabalham com segmento de grãos em Goiás. Iam literalmente acabar. Outros sumiram aí, mas eu sei que a importância que tem. Então, eu queria, por exemplo, até mesmo, nós vamos convocar aqui o Zé Garrote, da Super Frango, que hoje tem tanta gente que trabalha dentro da empresa, ver realmente o que é o equilíbrio, mas tomar um cuidado em relação a isso, para a gente não prejudicar também quem emprega aqui.
dentro de Goiás. Mas a transparência é fundamental. Então, eu só estou ponderando isso em cima de tudo que a gente está ouvindo aí nos corredores, as dificuldades, o próprio governo tem interesse em arrecadar mais. Então, a gente vai fazer um ponto de equilíbrio o mais possível. De amanhã, eu não quero também ser responsável de amanhã da empresa ir embora. Agora, se ela for embora porque também ela não cumpriu, aí eu estou dentro. Agora, a gente tem que só ter essa instabilidade política que possa existir. Então, eu só queria ponderar isso e estou votando a favorável dos dois projetos. Obrigado, presidente. Discutir? Tem a palavra para discutir o requerimento apresentado pelo nobre deputado Humberto Aidar, o nosso coronel Adailton. Bem rápido, senhor presidente, deputado Humberto Aidar, parabéns pelos requerimentos apresentados e já aprovados aqui nesta comissão parlamentar de inquérito que visa fiscalizar e investigar a forma que foram concedidos os incentivos fiscais e principalmente como eles são utilizados. Parabéns pelos trabalhos da CPI, eu tenho acompanhado muito de perto como integrante e, claro, como um cidadão goiano. Eu quero colaborar com as palavras do nobre deputado Thales Barreto. E ele utilizou de um termo muito importante, ponderação. Ponderação que eu sei que o nosso presidente tem o bastante, que o nosso relator da CPI também tem encaminhado muito neste rumo, principalmente trazendo técnicos responsáveis do Tribunal de Contas, da própria Secretaria da Economia, que nos esclarecem melhor os termos que ocorrem e que ocorreram durante a concessão e agora durante a utilização dos incentivos fiscais. Mas a palavra ponderação casa perfeitamente com a nossa situação, exatamente porque o nosso Estado não pode ser tido, como está sendo, nós estamos acompanhando isso às vezes na imprensa, e principalmente no meio empresarial, no setor produtivo, de empresários que estão no nosso Estado amedrontados com ameaças de deixar de ser concedidos incentivos fiscais, pior ainda, com empresários que estavam prontos, encaminhados para vir para cá, deputado Thales, e agora refrearam, estão aguardando os posicionamentos. Essa CPI não pode ser tratada ou ser considerada um empecilho para que nosso Estado venha a crescer mais, tenha mais empreendedorismo, tenha mais geração de emprego, mais geração de renda para o povo goiano, para o cidadão goiano que tanto precisa. Como todo o povo brasileiro, mas Goiás precisa muito esses incentivos fiscais, com absoluta certeza, e nós acompanhamos isso muito de perto, nós aqui, os 4 deputados presentes nessa CPI, acompanhamos muito de perto, o povo goiano acompanhou muito de perto o crescimento que o nosso Estado teve a partir do momento da concessão e convalidação dos incentivos fiscais. Então, eu quero deixar aqui a minha colaboração no sentido de acompanhar o deputado Thales Barreto nessa ponderação que tem sido feita assim, mas que não extrapole, não passe disso, porque a nossa CPI tem que ser, conforme tem que ser todas, para buscar a verdade dos fatos. Nós acabamos de entregar o relatório final, relatoria do deputado Thales Barreto, sobre a minha presidência, que fico gratificado com a situação de entregar um relatório de uma CPI que visou investigar o funcionamento dos cursos de especialização, pós-graduação no nosso Estado de Goiás, com êxito. Já apresentamos ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, estaremos amanhã em Brasília, entregando ao presidente da Comissão de Educação do Congresso Nacional e possivelmente também no Ministério da Educação, para que surta os efeitos necessários. Espero também concluirmos essa CPI dos incentivos fiscais, visando buscar a verdade dos fatos e trazendo à baila, trazendo a realidade, trazendo a transparência e a visão de todos os goianos e dos brasileiros, também as empresas que atuam e atuam de maneira correta, que aplicam bem os incentivos fiscais, que dão retorno, que geram emprego, geram renda para o nosso Estado de Goiás. Que essa CPI não sirva como um atrapalho, como um empecilho para que nós possamos trazer mais indústrias, mais empresas, mais produtividade e mais empregos para o nosso Estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente, deputado Adailton, coronel Adailton. Eu quero agradecer aqui a presença de 3 deputados que não são da comissão, mas são companheiros nossos e nos alegram muito com a presença de todos. Presidente, a questão de ordem é possível? O senhor quer falar, deputado Alisson? Alisson? De ordem. É possível uma questão de ordem? Deputado Alisson, deputado, nós temos aqui votar deputado primeiro, né? Cambão, deputado Cairo, Salim e deputado
E deputado Alisson, só para poder depois passar a palavra para Vossa Excelência, nós vamos colocar em votação esse requerimento, o último, porque o primeiro nós já votamos. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado. O senhor tem a palavra, deputado Alisson. Obrigado, presidente. Eu queria aqui parabenizar o trabalho dessa CPI. Eu tenho acompanhado, confesso, é a primeira vez que eu participo de uma sessão, de uma reunião, mas queria parabenizar principalmente a condução de Vossa Excelência na condição de presidente e também do nobre deputado Humberto Aidar na relatoria. Quando a CPI foi anunciada no começo de nossa legislatura, eu tinha algumas dúvidas em relação à eficácia da CPI por se tratar de um tema muito técnico, né? E que se faz necessário realmente um aprofundamento realmente em relação a tudo que foi concedido e de muita responsabilidade também, deputado Humberto Aidar, porque dependendo de como for, realmente poderia impactar realmente o setor empresarial no Estado a ponto de gerar desemprego e tudo mais. Pelo menos isso foi divulgado por certos setores da sociedade, dizendo que a CPI poderia se manifestar, na verdade, como uma inimiga do crescimento da produção aqui do Estado de Goiás. No entanto, eu vi que os deputados estão conduzindo com muita responsabilidade. A CPI, ela cresceu muito nos últimos meses, ela alcançou a opinião pública. Hoje todo o Estado de Goiás está acompanhando pela imprensa realmente os trabalhos sérios e fortes, inclusive empresários famosos e conceituados sendo convocados para poder explicar a farra que receberam no passado em relação ao perdão fiscal de 1 bi que certa empresa recebeu, e sem falar na pulverização também, que milhares de empresas receberam incentivo fiscal, sendo que muitas vezes o pequeno empreendedor, o pequeno produtor rural não tem nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de linha de crédito especial. Foi uma farra que aconteceu no passado. E a CPI tem feito realmente um trabalho de quebrar paradigmas, de provocar realmente mudança no comportamento, tanto do governo, quanto no comportamento vicioso de certos empresários aqui no Estado de Goiás. Vossas Excelências estão de parabéns, eu quero participar de mais sessões, eu quero acompanhar também o relatório final, que eu tenho plena convicção de que será conciso, que vai apontar realmente... Mais 30 segundos para o deputado. Obrigado, presidente. Vai apontar responsabilidades. Nós, a CPI da Enel, estamos querendo provocar também realmente mudanças no comportamento da empresa. Eu fui muito radical esses dias, inclusive, no sentido de que não quero pacificar com a empresa, quero que a empresa mude o comportamento dela, e eu acredito que realmente essa é a essência da CPI dos incentivos fiscais. Parabéns, deputados. Muito obrigado. Deputado Humberto Aidar, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, mais uma vez eu quero dizer aos deputados aqui presentes, a quem nos acompanha pela TV Assembleia, o que eu tenho feito nos últimos meses é debruçar sobre números e informações oficiais da Secretaria da Economia. Na verdade, senhor presidente, partindo da premissa, quem não deve, não teme, são leis que foram aprovadas, ok? Estão amparados pela lei. A lei diz que tem que ser assinado um contrato, é o TARI. O contrato, ele reza o benefício, o incentivo, mas tem as obrigações. E é exatamente nisso que nós estamos debruçados. Nós já temos em mãos empresas que prometeram não, está no contrato, gerar 1.000 empregos, gerou 200. Prometeu gerar 200, na verdade tinha 200, não gerou nenhum. Nós temos números que cada emprego gerado em Goiás custou a média de R$ 7.500. Então, os bons empresários, não se preocupem, mas nós, representantes da sociedade, não podemos ficar aqui vendo grandes usineiros, montadoras, grandes empresários, que a empresa estava praticamente quebrada, receberam bilhões em crédito otorgado, aplicaram fora do Estado de Goiás, em outras atividades, e aí, sob esse viés que a gente não pode mexer se não sai daqui, nós estaríamos, no mínimo, prevaricando. Então, senhores,
com a maior retidão, com a maior tranquilidade, até porque, senhores, eu tenho 6 mandatos, já fui relator de 3 outras CPIs, né? Não tem nenhum iniciante aqui, mas vamos, no relatório final, não apenas mostrar o que não está correto, como apontar novos caminhos. Para vocês terem uma ideia, senhores, apenas um projeto de nossa autoria, aprovado por essa casa e que será sancionado pelo governo, que atinge os grandes grupos econômicos, leia-se antiga Hipermarcas, hoje Hipera, né, elas dividiram em algumas outras empresas. Essas empresas, elas necessitavam de, lá na ponta, devolver ao Estado 2% de ICMS. Acontece que os créditos que são acumulados, quando você faz as contas, não chega a 0,7, 0,5. E aí nós aprovamos um projeto que esses grandes grupos econômicos não terão esse acúmulo de benefícios, não poderão ser acumulados e terão que pagar 2% na ponta e gerar, no mínimo, 2.000 empregos, dada a quantidade enorme de benefícios. Só esse projeto aprovado por essa casa vai injetar, a partir do ano que vem, 140 milhões de ICMS nos cofres do Estado. Ou seja, se essa CPI terminasse hoje, nós estaríamos entregando ao Estado 140 milhões a mais de ICMS. E temos outros projetos. O outro projeto que está aqui, que atinge o setor sucroalcooleiro, vai render aos cofres do Estado cerca de 250 milhões de reais. Então, senhores, nós não podemos, nós entendemos que tem que ser uma via de mão dupla. O Estado concede benefício, o Estado concede os incentivos, mas tem que ter o retorno. Até porque, senhores, o Estado não tem dinheiro, Coronel Adailton. O dinheiro é fruto do povo, do suor do povo, né? Então, senhores, sempre que há uma CPI, é a mesma história. Aqueles que serão investigados, eles começam a fazer ilações, disseram aqui até que tinha deputado aí solicitando com conversa para pedir dinheiro. Nós trouxemos aqui o diretor da DIAL, ele negou, né, a afirmação que ele teria feito. E aí, como a gente está mexendo com grandes empresários, com grandes usineiros, eu sei o mato que eu estou lenhando, coronel, mas pode ter certeza que nós haveremos de separar o joio do trigo. Aqueles que cumpriram, até porque eu repito aqui, desde o início, que eu não levaria o relatório para o viés político. Eu nunca citei aqui nome de governador, de ex-governador, enfim, até porque são leis aprovadas. E se a lei foi aprovada, a Assembleia deu a chancela. Agora, você aprova uma lei e quando vai firmar um contrato, deputado Cambão, você tem as suas obrigações. Ao não cumprir as obrigações, isso caracteriza crime. Crime. Tem situação, senhor presidente, que era para durar 5 anos e já perdura 20 anos. Então, senhores, esse discurso, olha, empresa vai embora daqui, não vai nada. Até porque, repito, Goiás é o segundo lugar disparado dos outros, longe dos outros, que mais concede benefício fiscal. Essa é uma questão. A outra, nós estamos cravados no coração do Brasil. A logística de Goiás, para o restante do Brasil, nós temos esse privilégio. Eu disse aqui para o setor sucroalcooleiro, olha, só está faltando vocês falarem que vão colocar a terra de vocês, o canavial na Cacunda, e mudar daqui. Então,
senhores, eu tenho acompanhado aí esses grandes, né, usando jornais, enfim, rádio, televisão, mas isso não me incomoda, até porque eu não tenho raiva de nenhum empresário, muito pelo contrário, entendo que há necessidade da presença dos bons empresários, geradores de emprego, de renda, mas em contrapartida também não tem compromisso nenhum com nenhum deles. Digo que a grande maioria, ou a quase totalidade, eu estou tendo o prazer ou desprazer de conhecer aqui na CPI. Então, podem ter certeza que esta comissão, e ela tem sido acompanhada aqui pelos titulares, pelos suplentes. Hoje mesmo eu fui procurado pelo deputado Cairo Salim, que é o relator da outra CPI, importante CPI, dizendo: Humberto, eu quero colaborar. A gente tem visto aqui o interesse de outros deputados e podem ter certeza, durante esta CPI nós estaremos apresentando aqui propostas de revogação de lei, de alteração de lei. Olha, não é porque existe uma lei que ela não pode ser alterada, desde que seja para melhor. Então, eu não tenho visto o movimento de empresários que estão corretos trabalharem para derrubar a CPI. No início dela, nós tivemos aqui, o próprio André afirmou aqui que esteve aqui conversando com deputados, enfim, para retirar a assinatura, para acabar com a CPI. Eu tenho dito o seguinte: cuidem das suas empresas, cuidem dos seus negócios e deixa eu cuidar do relatório da CPI. A hora que nós apresentarmos, aí, ora, é fácil, contra número, não tem argumento, correto? Se algo estiver incorreto, busque na justiça, essa casa vai tomar conhecimento aqui. Vocês têm acompanhado aqui as oitivas, não tem ninguém sendo desrespeitado, né? Não temos execrado ninguém, dando oportunidade que os que são ouvidos aqui coloquem a situação, falem da sua empresa. Talvez tenha assustado um pouco, deputado Cairo Salim, da gente estar trazendo aqui grandes empresários, né? Mas eu quero terminar dizendo o seguinte: é interessante, a classe política, ela pode e é investigada 24 horas por dia. Tudo que acontece aqui está no portal de transparência. Todos os servidores, todos os gastos, viagens, está tudo no portal de transparência. Eu apresentei um projeto que os TARES, ou seja, os contratos celebrados, sejam públicos, que possam estar no portal de transparência. Qual é o problema? Ora, se a empresa, então, não quer, ela que não contrate com o serviço público. Então, senhores, nós estamos fazendo um trabalho sério, técnico, muito bem assessorado, com muita tranquilidade, senhor presidente, nós vamos tocando esta CPI. E esse barulho todo não era para ser diferente, repito, até porque nós estamos lidando com os 100 maiores beneficiários dos programas de incentivos fiscais e benefícios fiscais do Estado de Goiás, né? Mas está tudo correndo tranquilo, né? Nós vamos entregar um relatório, possivelmente antes do recesso, de sair do recesso, e essa casa, com muita maturidade, vai avaliar, e depois, senhor presidente, vamos levar ao Ministério Público, se algum crime foi cometido, é o Ministério Público que saberá se oferece ou não denúncia, mas muito mais importante que isso, serão as leis que vamos aprovar no decorrer da CPI. Repito, só uma lei já aprovada, nós estamos devolvendo para o Estado 140 milhões ano. Isso é muito dinheiro. A outra lei, cerca de 250 milhões ano. Então, senhores, aqui nós não estamos de brincadeira, não queremos espantar nenhuma empresa. Agora,
empresa picareta que quiser ir embora, vai com Deus. Porque só ganhar e não entregar nada de volta para o Estado, senhor presidente, se depender de mim, eu não tenho o menor remorso. Agora, acontece que eu disse aqui ao pessoal da Ipera, escuta, vocês hoje viraram gigantes. Não é possível que vai continuar com essa história de 0,7, 0,8, enquanto o microempresário, aquele que menos paga, coronel Adailton, paga 1,34. O que menos paga. Fora do microfone ele falou, o senhor está com a razão. Então, senhores, percebam, lá no final, eles vão pagar apenas 2%. Apenas 2%. A maioria das empresas pagam 10%, 15%, 20%, apenas 2%. E isso é fruto do trabalho dessa CPI, senhor presidente. Tudo bem, deputado. Eu ouvi atentamente a preocupação do deputado Tales Barreto, e eu, da mesma forma que expressou Vossa Excelência, deputado Humberto, eu vou me expressar. Eu tenho sido abordado, procurado por vários empresários preocupados. Eu tenho dito da mesma forma que o senhor disse aqui. Essa CPI não vai ser injusta. Essa CPI vai fazer justiça. Mesmo porque, enquanto muitos, a maioria, cumpre direitinho a obrigação, e por que não todos? Né? Pelo que eu sei, até agora, nós não vimos o Estado deixar de cumprir a obrigação dele, do Estado. Então, se há alguém que não cumpre a sua obrigação no que tange a empregos, no que tange a recolhimento de ICM, certamente é alguma das empresas que nós vamos investigar. Então, aquelas, coronel Adailton, aquelas que estão certas, corretas, sérias, com seriedade acima de tudo, até a gente vai dar um diploma depois. Claro? Agora, aquelas, o senhor expressou muito bem, deputado Humberto, aquelas que certamente não terão aprovação das suas contas junto a essa CPI, certamente nós vamos fazer o seu relatório e mandar para o Ministério Público. É isso que vai acontecer. Mas ninguém precisa preocupar no que tange a desonestidade, falta de seriedade. Aqui são deputados experimentados. Eu, por exemplo, eu sou empresário do agronegócio. Sei a dificuldade de um empresário correto em cumprir a sua obrigação. Não é fácil, não. É difícil também. Ele cumprir com o funcionário dele, cumprir com as obrigações no que tange a recolhimento de impostos. Não é fácil. Mas já que ele comprometeu e aceitou a imposição do Estado, ele tem que cumprir a sua obrigação. O senhor tem a palavra, deputado Wilde Cambão. Bom, deputado, eu não tenho dúvida de que não teria ou não estaria em mãos melhores a presidência e a relatoria dessa comissão. 2 deputados preparados, deputados que têm um conhecimento vasto dos problemas do Estado e desta casa. Tenho certeza de que a pessoa, quando ela é incomodada numa situação que ela está fazendo algo errado, ela começa a atacar mesmo, né? Mas eu não tenho dúvida. Agora, uma preocupação que eu tenho, Humberto, é que muitos desses incentivos estão tirando dos municípios. Porque a obrigação do Estado é repassar os 25%, que é direito do município. Estão dando incentivo, também o Estado, que não é seu. Não é seu. Aí falta saúde, falta educação, falta infraestrutura dos municípios, que não tem arrecadação, porque estão oferecendo a essas empresas muitos incentivos que não é do Estado. E que nós temos que corrigir isso. Se os municípios entrarem agora com ação, e muitos vão entrar, o Estado vai ter que repassar esses incentivos que estão tirando dos municípios. Aí você beneficia um grupo de pessoas, e eu sou empresário também, eu sei o quanto eu pago imposto. A carga tributária, mas o Brasil é assim, você aumenta a carga tributária, faz com que o pequeno e o médio pague, e o grande recebe essas brincadeiras aí, né, de, numa ação que vocês vão fazer, o Estado vai receber 140 milhões por ano, 240 milhões de outra situação, são quase 400 milhões ano, em 10 anos 4 bi.
Olha o quanto que a saúde está perdendo. Aí são quantos por cento que é constitucional para a saúde e para a educação. Então, são essas questões que precisam ser reparadas, e eu tenho certeza que os senhores, tanto o senhor presidente, que admiro, que respeito, e o senhor relator, que tem um conhecimento, e as suas falas têm acompanhado muito o seu trabalho. O senhor tem sido muito coerente nas suas falas. Empresário não vai embora mesmo não, porque não tem mais aquelas mulas para levar essas terras embora aí, né? Vai ter que ficar no Estado, né? Agora, você não gera uma... E outra coisa que nós temos que... Mais 30 segundos. Presidente, é que as regras para que esses incentivos sejam dados. Se essa casa tem que aprovar as leis, que esses incentivos possam beneficiar regiões que não têm emprego, a minha região mesmo, a região do entorno. Qual o benefício que foi gerado para que se pudesse levar geração de emprego e renda para a nossa região? Nenhum emprego gerado. Nenhum. Aí, uma região que não tem nada e que estão beneficiando esses empresários que nós sofremos muito lá na ponta. Parabéns pelo trabalho de Vossa Senhoria, dos dois, e eu quero aqui dizer o seguinte, depois dessa CPI, com certeza o nosso Estado será verdadeiramente um Estado democrático, e com certeza quem faz a política correta, os seus impostos de formas efetivas, e muitos o fazem, eu faço, a minha carga tributária da minha empresa chega a quase 40%, e eu pago todo mês, né? E estou lá gerando emprego e renda também. Então tem que ter que esses contratos sejam públicos e que nós saibamos realmente quais são as contrapartidas que as empresas vão dar em virtude de estar recebendo esses incentivos fiscais. Parabéns aos dois. É só para terminar, agradecendo a presença de todos e dizer que somos 10, estou ali no quadro, 10 deputados imbuídos na maior vontade do mundo para fazer a coisa corretamente. Esta CPI é composta de 5 titulares e 5 suplentes imbuídos nessa vontade de querer resolver. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada essa reunião, convocando outra da CPI para o dia 23, às 15 horas, nesse recinto. Muito obrigado a todos.